aluna perguntou e eu vou completar com vocês. Nós falamos ontem da questão do fumante, né? Gente, fumante não é só a pessoa que põe o cigarro entre os dedos, não. Quem está perto, ficar inalando a fumaça, você fuma tanto quanto. Por isso que hoje é obrigatório ter área de fumante em locais públicos. Não é igual antigamente que, por exemplo, você entrava dentro de um ônibus, a pessoa fumava ali tranquilamente dentro de um ônibus, você quase morria sufocado, né? Dentro de uma sala, dentro de um bar, alguma coisa assim. Hoje nós sabemos que muitos desses locais, principalmente locais fechados, tem a área de fumante. Agora eu quero saber de vocês. Vocês vão saber, eu não sei. Vocês que têm... vocês já frequentam boate? Frequentava, né? Boate, vocês já conseguiram entrar ou não? Sim. Sim? Já. Ai, ai. Então, vocês vão Não, poder... fosse boate para maior de 18, não, obviamente. Sim, mas uma festinha na boate, por exemplo, vocês já foram? Sim. Sim, tá. Então, vocês vão saber me falar. Na boate, tem área de fumante? Vocês já viram isso lá? Eu nunca vi, não. Bom dia, Irani. Não. Bom dia. Não. Cheguei aqui agora. Cheguei Tá atrasado. bom. Não, normalmente esse ficava no meio de todo mundo mesmo. Fuma no meio de todo mundo ali, todo mundo junto. É, todo junto e misturado. Beleza, beleza, hein? Aquele ambiente fechado, todo fechado. Normalmente boate nem é tão grande, né? Pois é, isso é um erro, porque quem tá ali tem que inspirar, querendo ou não, você acaba inspirando essa fumaça, né? Mas o povo de Patrocínio nunca vi também. Faz boate ruim e pequena ainda. Nunca vi isso na minha vida. Ué. Pois é, gente. Boa, eu não sei, assim, eu já fui algumas vezes, mas não me chama atenção. Que negócio fechado, Eu também não gosto abafado. muito, não. Aquele som, naquela altura, gente, eu sou alérgica ao excesso de barulho, né? É, também sou de muvuca. Nossa Senhora, eu sou doente nessas coisas. Eu gosto Não, de Chopana, você é falar alérgica a sair de casa, né? Só pode. também, né? Eu também sou, Giovana, te entendo. Som muito alto, né? Daquilo ali depois, aquela coisa toda. Acho que a sensação de estar fechada ali é pior, né? Mas tudo bem. Outros locais, eles têm as áreas, o fumódromo, né? As áreas de fumante e tudo mais. Então, porque se está no local aberto, não tem problema, mas em local mais fechado, eu não sei se eu já contei para vocês, uma pessoa estava me contando em Uberaba. A vizinha delas morava num apartamento e a vizinha era duas senhoras mais idosas e tinha um papagaio. E uma dessas vizinhas, dessa senhora, era fumante, assim, ativa há muitos anos. E o papagaio já estava com ela já tinha um tempo. E, de repente, esse papagaio começou a ficar rouco, rouco, e que elas foram observar, ele estava com um nódulo na cabeça, bem visível, um caroço na cabeça. Aí levaram o papagaio no veterinário, fazendo toda a rotina lá, a consulta, tudo, descobriu que o papagaio estava com câncer, né? Provavelmente devido à fumaça do cigarro. Estava rouco e com câncer. Então, Nossa, gente, tá. assim, a outra irmã, engraçado, a outra irmã que não fumava, não tinha tanto problema, mas o papagaio, porque ela ficava muito perto dele, ela gostava dele, né? Então, ela ficava sempre perto dele, fumando perto dele. Gente Então, que isso... trabalha em salão fazendo progressiva costuma dar uns problemas no pulmão também, né? Com certeza, porque inspirando aquilo ali, né? Tempo Formol com o calor, ele detona, né? Libera Então, substância isso tóxica. nossa que tá mal no hospital, se não me engano, é por causa disso. É Salão, mesmo? Trabalha fazendo progressivo? a vida inteira, né? E tá ruim lá. Pois é, gente, tem que cuidar, né? Agora, mas agora, Giovana que falou? Giovana. Giovana, agora eu penso, né, que uma coisa que entrou no nosso figurino foram as máscaras, né? Então, assim, além da gente lavar roupa, nós temos que lavar as máscaras ainda, esterilizar com todo cuidado, né? Então, eu penso que essas máscaras também veio para ficar.
Então, agora, assim, não que a gente à toa, depois que passar tudo, em nome de Jesus, à toa, a gente vai sair usando máscara. Mas eu penso assim, num lugar poluído, tá gripado, tá Lá no espirrando, Japão, é tipo assim, o povo gripe já tem a consciência de já sair tem a com noção. máscara. Tem que É, passar. então, eu acho que agora nós vamos copiar a moda da China lá, né? Eles, qualquer coisinha, eles estão de máscara. Então, eu penso que isso já vai fazer parte da nossa vida também, tá? Bom, então vamos voltar aqui. Árvore brônquica. Por que que vocês acham que tem esse nome, árvore? Olhando o desenho. Porque parece uns galhos. Parece uns galhos, umas raízes, sei lá, não é? Umas touceiras, né? Então, por isso que é apelidado de árvore brônquica. Quando a gente fala isso aqui, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês aqui. Ó, aqui eu tenho os brônquios, nesse Vzinho aqui. Aqui eu tenho os bronquíolos. Agora, quando você vê essa situação aqui, olha ela mais detalhada. Os bronquíolos são muito minúsculos e em grande quantidade, mas é muita quantidade mesmo, sem miséria. Então, isso aí vai ramificando, vai abrindo, por isso que é chamado de árvore brônquica, né? E é por isso também, você olhando assim, ó, é por isso que é fácil de juntar sujeira, juntar meleca, juntar coisa aqui e provocar bronquite. Porque como é muito pequenininho, né? E é bastante em grande quantidade, então isso aqui é muito fácil. Uma das formas de evitar tudo isso aqui é hidratar. Por acaso vocês já tomaram água hoje? Estão tomando água? Nessa época agora, de seco desse jeito, quanto mais água a gente beber, menos doença nós vamos ter, tá? Aqui um raio-x do tórax, mostrando o pulmão. Aqui a parte do coração, né? Alguém está falando alguma coisa? Pode falar. Eu tenho uma pergunta. Quando dá Faça. embolia pulmonar, se você leva uma facada no pulmão, assim, entra sangue nele, como que tira esse sangue? Senão dá coágulo, eu acho. Sim, Se não me engano. então vamos lá. Embolia, você levou uma facada no pulmão, primeiro. E aí deu embolia, não é isso? Você quer saber? Isso. Como que salva o cara? Então, aí só Deus primeiro, né? Olha, eles têm que usar uma medicação para dissolver esse coágulo. Normalmente um anticoagulante. Aí eles vão ter que aplicar essa medicação para que o coágulo não permaneça aqui, que ele seja dissolvido e seja eliminado do organismo, tá? Se eu ficar só com o coágulo, você já deve ter visto falar, às vezes a pessoa fala assim, fulano tem uma bolsa de sangue na cabeça, em tal lugar, eles falam que se estourar, morre, e fica com essa bolha de sangue aí. Eu lembro, parece que tinha uma novela, muito tempo aí atrás, que o personagem era um personagem importante, e ele deu essa bolha, essa embolia no cérebro, e ficou um tempo. E os médicos estão dizendo que se estourasse ele ia morrer, né? E depois estourou mesmo. Então, assim, a embolia ela pode ser desse nível também. Então, nesse caso, eles têm que tomar essa medicação, né? Para poder dissolver, tirar esse coágulo, tá, Vinícius? É um caso, assim, bem dramático, né? Esse seu aí no pulmão, ixi, é complicado. Então, aqui mostra o coração, né? E aqui o tamanho do pulmão. Um raio-x só para a gente ter noção. Agora vamos descendo. Olha, eu tenho aqui o pulmão, eu tenho brônquios e vou ter os bronquíolos. Então, o que ele fez? Ele tirou um pedacinho aqui, onde eu tenho bronquíolo. Observe vocês que na extremidade do bronquíolo, nós temos aqui parecendo um cachinho de uva. Isso aqui são os alvéolos pulmonares. Segundo ano, se alguém até quiser pesquisar aí para falar para nós, qual é a quantidade ou a extensão dos alvéolos pulmonares no nosso corpo? Se a gente pudesse pegar esses alvéolos e esticá-los, daria quilômetros.
Porque olha para vocês verem, isso aqui já é pequenininho, microscópio. Cada raminho desse aqui, tipo cada galinho, eu tenho um cachinho aqui de alvéolos, ó. Então, se eu for Irani, contar... tá aqui, ó. Vistos ao microscópio, medem aproximadamente 1 milímetro. Aí eu vou achar o tamanho normal, né? Isso. Então, Peraí. visto ao microscópio, é 1 milímetro. Bem pequenininho, né? É o tamanho dos alvéolos pulmonares, né? Se fosse representando a quantidade deles, né? Se eu fosse esticar, quantos quilômetros eu teria de quantidade? Mais ou menos isso. E aí, é nesses alvéolos aqui que a troca gasosa acontece. Então, até chegar aqui, esses outros caminhos são só vias respiratórias. Sai, entra, sai e entra. Mas nesses alvéolos aqui, vai acontecer a troca gasosa. Então, são inúmeros alvéolos. Aqui, ó, ele mostra para nós os alvéolos rodeados de capilares sanguíneos. Capilar arterial, onde vai pegar o oxigênio que chegou até aqui, levar para as células. Capilar venoso, que trouxe o gás carbônico das células para cá. Daqui, então, vai subir e vai embora para o meio externo, tá? Então, de toda a estrutura pulmonar, aqui é mais, vamos dizer assim, que mais destaca mesmo são os alvéolos, porque as outras é só porta de entrada e saída, só passagem, né? Aqui nos alvéolos é que acontece a hematose, que é o nome que nós damos para a troca gasosa. Vai trocar... Eu só achei o tamanho deles no microscópio mesmo. Ah, tá. Já tá bom. Cada um deles é 1 milímetro. Cada um deles é 1 milímetro. E tem, você vê, nos 2 pulmões, olha aqui a quantidade. Cada raminho desse aqui, eu tenho... Eu achei. Quanto que é? Se fosse possível esticar todos os alvéolos pulmonares de uma pessoa adulta, daria cerca de 70 metros de comprimento. Nu? Gente, em uma pessoa adulta, se eu fosse esticar os alvéolos, 70 metros de comprimento. É alvéolo, como diz, é alvéolo para lá de metro, né? É muita coisa. Aí você encolhe isso tudo e coloca dentro dos pulmões. Então, assim, é estrutura demais da conta que tem dentro da gente. Por um lado, isso é bom, porque, por exemplo, se eu tenho esse caixinho aqui de alvéolo comprometido, os outros tão bons continuam trabalhando, porque tem muita unidade aqui, né? Então, se compromete um pouquinho, os outros estão trabalhando normal. Olhando por esse lado aí, é até, vamos dizer, vantajoso, né? Aqui agora, os pulmões. Então, vamos lá. Ao nível dos pulmões, existe a ramificação partindo dos brônquios, que são os bronquíolos, que entra dentro do pulmão. Então, os bronquíolos estão dentro do pulmão. Ó, se você observar aqui, os brônquios estão de fora, mas os bronquíolos estão aqui dentro, tá? Então, o bronquíolo já faz parte do pulmão. Eles terminam em numerosos sacos microscópicos, que são os alvéolos pulmonares. Os alvéolos são formados por uma parede muito fina, apenas com uma única camada de células. Gente, quem vai responder para nós por que os alvéolos é formado por essa parede fina e com uma única camada de células? Qual a vantagem disso? Segundo ano? Qual é a vantagem dos alvéolos ter essa parede muito fina, formada por uma única camada de células? Por que não pode ser grossa? É mais fácil deles receber o oxigênio e capturar o carbono? Lógico, se a função deles é fazer essa troca gasosa, como que pode ser uma parede grossa para difundir o gás de um lado para o outro? Não vai, né? Muito bem, Luiz Fernando. Então, a vantagem disso é que, como lá vai fazer a troca gasosa, então tem que ser uma coisa muito fina, muito delicada, para que o gás possa passar e possa passar, tá? E é irrigado por uma rede imensa de capilar sanguíneo, para isso mesmo, para pegar o oxigênio dos alvéolos
ir para o sangue, para as células, pegar gás carbônico das células, ir para o sangue, ir para os alvéolos, ir para a atmosfera. Os pulmões são 2 órgãos elásticos, ele tem a cor meio rosácea, né? Um rosa meio embaçado, mais rosado. Aspecto esponjoso, também por causa do gás, né? Difusão de gás. Está alojado na cavidade torácica. Já o pulmão, ele é revestido por membrana dupla chamada pleura. Pulmão, pleura. Ele é dividido em lobos, como eu falei para vocês. O pulmão esquerdo é dividido em 2 e o pulmão direito é dividido em 3. Alvéolos pulmonares. Ó, brônquios, bronquíolos, né? Vai ramificando. Aliás, aqui a traqueia, brônquios e os bronquíolos aqui dentro. Parece uma rede, né? Uma rede. Aqui em volta nós temos os capilares, venosos e arteriais, tá? Envolvendo todos os alvéolos para que eles possam, então, fazer aqui a troca gasosa. Ó, vindo de cima para baixo, traqueia, brônquios, né? Os bronquíolos, os alvéolos, né? Então, aqui faz essa troca, essa comunicação. Até aqui, segundo ano, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? E o interessante é que esse processo acontece 24 horas. Porque você não para de respirar. O tempo todo está entrando oxigênio. Se está entrando oxigênio, vai ter que sair o quê? Gás carbônico, né? Então, o tempo todo isso está trabalhando. Mesmo que a gente esteja dormindo, mesmo que a gente esteja trabalhando, fazendo qualquer coisa, esse processo não para. Ele é ininterrupto. Ele só vai parar quando a nossa vida acaba, tá? Do contrário, não para. A caixa torácica. Vamos lá, então. A nossa caixa torácica, ela é formada pelas as costelas, o osso externo, que é esse osso da frente aqui, né? O osso externo, as costelas, é formando, então, a caixa torácica. Esse diafragma é um músculo que fica aqui embaixo. Ele é elástico, ele parece aquelas borrachinhas, né? Que a gente gosta de, às vezes, até brincar com elas. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui disponível. Não, não tem. Então, ele parece aquelas borrachinhas, onde ele vai esticar e voltar. Aqui de baixo é o oco, porque aqui de baixo estão os pulmões e o coração. Então, por isso estão vendo que essas costelas aqui, as de baixo, elas são abertas, né? Elas vêm aqui, nós temos as últimas aqui que são abertas, para abrir o tórax. Por que esse tórax tem que ficar aberto? Porque quando a gente vai inspirar e expirar, esses pulmões, eles vão inchar e murchar. Então, eles têm movimento. Se essas costelas aqui, elas fossem certinhas, a medida delas, certinha com o pulmão e o coração, como que o pulmão ia trabalhar? Fazer aquele movimento de abrir e fechar? Não tem jeito, né? Então, elas são dessa forma aqui. Saem da coluna vertebral, né? E vem e fecha aqui no externo, tá? O externo é o ponto de apoio dessas costelas. E entre as costelas, nós temos os músculos. Esses músculos é que vai ajudar essas costelas a abrir e fechar, juntamente com o trabalho interno aqui do pulmão e do coração. Por isso que a gente fala músculos intercostais, entre as costelas, favorecendo esse trabalho de abrir e fechar. Bom, chegamos aqui agora. Ventilação pulmonar. Movimentos respiratórios. Inspiração e expiração. A gente costuma confundir muito aqui agora. Por quê? A gente fala assim, o que é respirar? É levar oxigênio e tirar gás carbônico.
Levar oxigênio, inspiração. Retirar gás carbônico, expiração. Isso aqui não é respirar. Isso aqui são movimentos respiratórios. E esses movimentos servem para renovar o ar. Eu não sei se vocês... Tem alguém aí que pratica yoga? Não? Eu já pratiquei uma vez. Eles falam, tipo, é difícil, porque a respiração você tem que segurar, é muito difícil. Não Alguém é? que pratica o quê? Yoga, né? Yoga, o nome certo é yoga? O yoga. É, eu nunca fiz, não. Pois é, Bianca falou uma coisa Eu já aí, fiz, depende muito da respiração. não é? E não é só a yoga, que depende da respiração. Gente, tudo na nossa vida depende da respiração. Só que nós, muitas vezes... Também eles falam, tipo assim, ai, quando você descer, você respira, sabe? No Então, Pilates. vai ser difícil esse negócio, não é não? Pilates também trabalha em cima do movimento respiratório. Porque se eu estou fazendo aquela atividade e estou respirando errado, eu vou ter problema depois. Então, tudo depende da respiração. E eu pergunto para vocês, e nós sabemos respirar de forma correta? Não. A gente tem paciência para respirar de forma correta? Não. A gente respira pela boca. A gente respira levantando, né, o tórax, mexendo com a parte superior do tórax. Para que isso? Tem que respirar só com o abdômen praticamente. E aí que entra a yoga para poder ensinar a gente a respirar. Inspirar e expirar pausadamente. O Pilates também ensina a gente a fazer um pouquinho dessa respiração. Porque se eu respiro movimentando muito Irani, a... na meditação também a gente aprende alguns tipos. Ah, é, tem a meditação também Na aprende, meditação né? Isso. E é importante também, nós vamos ver por quê. Quando a gente respira usando a caixa torácica superior, saiba vocês que a gente pode até dilatar o tórax, a região torácica, né? Ficar mais aberto. Então, isso não convém. Eu preciso movimentar os pulmões com o diafragma mais na região baixa, né? Da caixa torácica. E aí é que vem. Quando a gente inspira, né? Nós estamos renovando o ar dos nossos pulmões. Você sabia que a gente consegue descansar o corpo e a gente consegue relaxar o nosso corpo? Agora pensa rápido, segundo ano, por quê? Por que a respiração relaxa, descansa o nosso corpo? Qual o benefício? Querendo ou não, Ah, da respiração para você praticar as atividades. É ela que produz a energia e tal. Então, se você tiver com a respiração acelerada, seu corpo inteiro acelera. Por isso que na meditação a gente aprende uma respiração mais... muito bem. Olha, por que descansa? Porque quando a gente está respirando, eu estou tirando o gás carbônico que é tóxico e estou colocando oxigênio para gerar energia. Então, realmente a gente descansa. Está muito cansado, está com a cabeça muito cansada? Para, se possível, deita no local retinho, até no chão mesmo, no tapetinho. Sofá não, que sofá é cheio de... Deita, respira pausadamente, você vai ver que você vai descansar. Descansa sua mente, descansa seu corpo, porque você está tirando o oxigênio, o gás carbônico, está colocando oxigênio para suas células que estavam cansadas, obter energia e renovar a energia, tá? Então, isso faz muito bem no nosso organismo. E muitas vezes a gente adoece porque a gente não respira direito. Quer ver? Se eu respirar pela boca, o que pode acontecer no nosso corpo quando a gente não sabe respirar pelo nariz ou não consegue ter um desvio no nariz, eu não dou conta de respirar, eu tenho que respirar pela boca. Vamos lá, segundo ano. O que vai acontecer? Vai filtrar a sujeira, né? Não vai filtrar a sujeira, o que mais? Entra muito de uma vez só também. Entra muito de uma vez só, sem controle, o que mais?
O ar pode entrar frio, sujo. Se você estiver dormindo, você vai babar. Vai ficar com a boca seca, não é? E o que acontece lá dentro do nosso pulmão com esse ar que entrou desse jeito lá dentro? Vai provocar doenças. O pulmão não está esperando um ar frio, um ar sujo, né? Ele está esperando um ar que entra a nossa temperatura, um ar limpo, para ele poder fazer a troca gasosa. Então, vai acontecer problemas no nosso organismo. E se a Pode dar gente... cárie também. Isso, também. Se a gente não respira corretamente, o nosso corpo todo vai sentir, aos poucos. E lógico que isso não é de ontem para hoje, é com o passar dos anos. Então, a gente precisa respirar corretamente. Inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. E eu vou pedir para vocês agora fazer uma atividade. Vocês vão encostar, quem está deitado vai procurar sentar. Quem está sentado, encosta totalmente a sua coluna na cadeira, retinho, retinho, retinho. Vocês vão inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca, mas fazendo barulho, tipo barulho de mar, mais ou menos assim, ó. Soltar o máximo que você der conta. Você vai ver que no princípio, no início, a gente tem dificuldade até de soltar esse gás carbônico. E é por isso que a gente fica retendo gás carbônico e adoecendo o nosso corpo. Vou dar aí 2 minutinhos, que a gente não pode fazer isso muito tempo, não. 2 minutinhos para você fazer essa inspiração forçada e expiração tipo mar, soltando mesmo o máximo que você der conta. Irani, deu uma travada muito grande agora no meu celular. Você Tá perguntou bom? alguma coisa? Eu tô dando uns minutinhos para você fazer um movimento respiratório. Você vai encostar na cadeira. Mexer só o diafragma. Só o diafragma, você vai inspirar, mas na hora que você for soltar o gás carbônico, você vai soltar assim, que ele... com um barulho de mar, igual uma água que está caindo. Você vai ver que a primeira vez você vai ter dificuldade, vai sair pouco. Depois, a segunda, a terceira, você já vai conseguir eliminar mais. Vou dar uns minutinhos, você não pode fazer isso muito tempo seguido, porque nós vamos ver por quê. Segundo ano, tiveram dificuldade em expirar a primeira vez, igual eu falei, ou não? Um pouquinho. Um pouquinho, não é? A primeira vez que a gente fica travado. Eu não. Não? Você conseguiu expirar, jogar Mas esse... eu acho que é porque eu tô acostumada. Eu faço meditação. Ah, tá. Então, a aí eu Débora faço é um caso à essa parte. respiração. Você faz essa respiração, tá bom. Quem faz o Pilates certinho, também faz isso aí certinho. Porque quando a gente vai expirar, a gente tem que jogar mesmo esse gás carbônico fora, né? Mas jogar com toda a intensidade para limpar os nossos pulmões. Ok? Então, vamos lá. Ó, isso aqui está na página 53. Você tem que saber, segundo ano, se eu te der um desenho desse na prova, te perguntar por que esse desenho representa a inspiração? Ou, analisando o desenho, qual movimento respiratório ele apresenta e por quê? Então, vamos lá. Por que eu sei que é inspiração? O que está me mostrando aí que é inspiração? Na inspiração, o que vai acontecer? Os músculos intercostais vão contrair, para que as costelas vão subir e o externo seja projetado para frente. Olha, então os músculos intercostais vão contrair, vai puxar, vai subir. Isso aqui tudo vai abrir, ó, vai abrir. O diafragma vai contrair, vai abaixar. O diafragma contrai e ele abaixa. Por que ele abaixa? Porque isso aqui vai expandir. Ele tem que abaixar para abrir espaço para isso aqui expandir. O volume da caixa torácica vai aumentar. Segundo ano, por que na inspiração esse volume da caixa torácica tem que aumentar? Porque enche de oxigênio lá dentro. Porque vai entrar oxigênio, vai encher.
Se não aumentar o volume da caixa torácica, o oxigênio vai voltar tudo, não cabe, né? Então, muito bem. Aumentando a caixa torácica, volume da caixa torácica, vai ter que diminuir a pressão do ar dentro dos pulmões. Por quê? Por que não pode continuar a mesma pressão? Tem que diminuir a pressão do ar dentro dos pulmões. Porque senão o oxigênio também não vai ficar aqui. Tem muita pressão que como que ele vai cair aqui dentro? Vai jogar ele fora, né? Então vai diminuir a pressão do ar dentro dos pulmões, fazendo com que fica menor do que a pressão atmosférica. Aí sim, ficando menor que a pressão atmosférica fica maior, eis que entra o oxigênio dentro dos nossos pulmões, tá? Então, vou voltar a falar aqui. Dentro desse processo de inspiração, quais os movimentos, que modificações vai acontecer aqui? Os músculos intercostais vão contrair, vão puxar e as costelas vão abrir. Vão aumentar de volume aqui a caixa torácica. Aumentando de volume, diminui a pressão do ar dentro dos pulmões. O diafragma contrai e ele estica, ele desce. Tudo isso aqui vai ficar dilatado, vai ficar aberto. Aí o ar vai entrar dentro dos nossos pulmões, dessa forma. Alguma pergunta? Então, isso aqui você tem que entender o desenho, saber que é a inspiração e quais as modificações que estão acontecendo. Que modificações são essas, Irani? Com os músculos intercostais e com as costelas, com o diafragma e com a pressão. Pouca coisa, né? Então, vamos lá. A expiração é o contrário. Olha o tanto que diminuiu aqui, ó. Olha o tanto que murchou. Na expiração, eu vou jogar o gás carbônico fora. Tá? Não preciso mudar o slide. Jogando o gás carbônico fora, o diafragma que estava aqui embaixo, ele sobe, e ele, né, relaxa e começa a contrair aqui. Os músculos intercostais que estavam contraídos, puxando aqui para cima, relaxam, upa, relaxam. Relaxando, vai abaixar as costelas. Todo esse movimento aqui vai servir para uma coisa: aumentar a pressão do ar de dentro dos pulmões. Aumentando a pressão do ar de dentro dos pulmões, o que vai acontecer? Vai empurrar o gás carbônico, tá? Vai empurrar o gás carbônico. E aí o gás carbônico vai sair. Segundo ano, está faltando menos de 1 minuto. E eu quero agora que vocês anotem uma atividadezinha que vocês vão fazer para a próxima aula, tá? O que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer uma chave, sistema respiratório, com todos os órgãos do sistema respiratório e sua respectiva função, tá? A gente vai começar na decorebazinha. Então, você vai fazer uma chave, sistema respiratório. Ele é composto de quê? Nariz, faringe, laringe, né? Mais ou menos isso aqui, ó.